Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. Para você que acompanha o meu canal, dá para ver que o meu estúdio aqui, digamos assim, está um pouco diferente, que é porque eu estou na casa da minha namorada. Antes de mais nada, eu queria informar que eu recebi um strike. Eu decidi transmitir o debate da Band aqui no meu canal para ficar comentando com a galera. Só que por algum motivo, a Band começou a derrubar todos os canais que estavam transmitindo o debate. Então o meu debate tinha, sei lá, 10 pessoas assistindo, 15 pessoas assistindo, e todos esses outros canais que estavam sendo derrubados acabaram chegando ao meu canal. Então, sei lá, e teve um momento que o canal estava com 4.000 pessoas assistindo, aí não deu outra, a Band foi lá, pediu, reivindicou direitos autorais e derrubou o meu vídeo e eu acabei levando um strike. Quero deixar bem claro aqui que eu não tenho intenção nenhuma de roubar o trabalho de alguém. Eu apenas entendi que era um serviço público, porque a Band é uma emissora que recebe dinheiro público. Então, ora, se ela usa o meu dinheiro para poder realizar o seu trabalho, por que que eu não posso simplesmente fazer uma transmissão e fazer comentários a respeito dessa gravação, desse debate? Enfim, achei infundado esse strike. Se for assim, por que que eles continuam recebendo dinheiro público? Enfim, os debates começaram. Eu já acho uma coisa errada, que se você for parar para pensar, como é que é o debate lá nos Estados Unidos? Você tem basicamente apenas dois partidos, que é uma coisa sensacional. E lá nos Estados Unidos eles fazem umas preliminares, né, nos próprios partidos, onde rola debates entre essas pessoas, e no final aparece um debate de um candidato de um partido contra o outro, que no caso a última foi o Trump contra a Hillary. Então, você vai assistir esse debate na Band, por exemplo, que vai ter na Record, vai ter na Globo, vai ter no SBT, eu acho também, Rede TV, vai ter em todas as emissoras. Todas elas recebem dinheiro público, né? Então você liga a TV para poder ver as ideias e propostas do seu candidato e dificilmente você consegue ver. Por exemplo, o Guilherme Boulos. Pelo amor de Deus, é o pior candidato que você pode ter na presidência, é o Guilherme Boulos. Mas imagina só, você é o candidato, você é o eleitor do Boulos, né? E você quer ouvir ele falando e você vai ligar a TV e você vai ouvir só Álvaro Dias e Geraldo Alckmin conversando. Porque todo mundo pergunta pro Geraldo Alckmin, o Geraldo Alckmin responde pra caraca, ele fala pra caraca. Onde era para ser um ambiente teoricamente justo, você não tem exatamente, porque são 8 candidatos. Já parou para pensar que pode ter candidato que não precisa nem responder pergunta? Teve candidato respondendo 3 vezes no mesmo bloco. Se são 8 candidatos, pelo menos outros 2 não responderam nenhuma vez. É mais uma coisa que o Brasil é atrasado com o resto do mundo, principalmente com relação aos Estados Unidos. Com relação à participação do Bolsonaro, eu achei ele bem contido, digamos assim. Teve os picos dele lá, admito, né, principalmente quando envolvia o Ciro Gomes, onde ele falou aquela mentira lá sobre as drogas, até contra o Boulos, eu até fiquei impressionado, cara. O Boulos já abriu o debate caluniando o Bolsonaro, chamando ele de racista, chamando ele de homofóbico. Ele respondeu maravilhosamente bem. Ele fez uma coisa histórica ainda, que eu nunca vi alguém fazendo, que ele abriu mão do seu tempo para não fazer a gente perder o tempo. Olha só, meus amigos, eu não quero falar sobre essa coisa idiota. Eu abro mão do meu tempo e passa para a próxima pergunta, Boechat. Foi basicamente isso que o Bolsonaro disse. E você pode ver que durante o debate inteiro não teve uma pessoa acusando o Bolsonaro de homofobia, de machismo. Nem a Marina, que já falou que o Bolsonaro é extremista, que não sei o que, nem a Marina falou alguma coisa pro Bolsonaro. E depois dessa primeira patada que ele deu logo no começo do debate, começaram a evitar o Bolsonaro. O Boulos, quando teve a oportunidade, ele perguntou para o Bolsonaro, que foi logo no começo, depois não teve mais quase ninguém perguntando. Ciro Gomes não perguntou, Geraldo Alckmin não perguntou. Todo mundo ficou nervoso, né? Porque disseram que o Bolsonaro não estaria preparado, de que ele seria muito atacado. Mas vocês têm que entender que a pressão que está em cima do Bolsonaro também está em cima dos outros. Com exceção do Boulos e do Cabo Daciolo, que são teoricamente candidatos novos, né? O Bolsonaro também é um candidato novo, mas ele já está aí se divulgando e todo mundo ou apoiando, fazendo campanha de graça para ele já tem um tempo. Então, o Cabo Daciolo, por exemplo, eu fui um cara que conheci ele hoje. Primeira vez que eu vi o Cabo Daciolo foi agora. E eu devo dizer, eu me impressionei. Primeiro pela devoção dele a Jesus, né? Porque a gente criou uma imagem, né, de que a religião é algo ruim para o país, muito por causa da política feita pela esquerda aqui no Brasil, pelo PT, PSOL, PSDB, que é tudo farinha do mesmo saco. Criou-se essa mania de achar que tudo que vem da religião é ruim. Então, você já viu o cara lá na declaração final dele, ele abriu a Bíblia ali para ler uma passagem da Bíblia, e você já viu a manifestação da plateia na hora, tipo, porra, o cara vai falar da Bíblia, que não sei o quê, política e religião não se misturam, gostam muito de falar disso, que eu discordo completamente.
Discordo completamente. E por ter achado o Cabo Daciolo alguém muito sensato, não conheço a vida dele, a princípio, o cara mencionou até o Foro de São Paulo. Quem além do Bolsonaro você já viu falando sobre o Foro de São Paulo em cadeia nacional? O que me faz ter uma pulga atrás da orelha é por que esse cara não tá apoiando o Bolsonaro, meu Deus do céu. O cara falou que é contra o comunismo, é contra o Foro de São Paulo, é patriota. O cara tem todos os trejeitos de alguém que é de direita. Ele sendo alguém de direita, ele tem que entender que a única chance que nós temos de colocar a direita no poder para esse país voltar aos eixos é colocando o Bolsonaro no poder. É muito maneiro ele querer aparecer agora para pensar talvez numa possível eleição daqui a 4 anos, talvez se candidatar para algum governo do estado, alguma prefeitura, mas ele não apoiar o Bolsonaro eu acho de uma burrice tremenda. Mesmo ele sendo muito sensato de ver, pô, quando ele falou do Foro de São Paulo, caraca, eu fiquei animadíssimo aqui, nem o Bolsonaro tinha falado, o Bolsonaro na declaração final dele, ele falou sobre o Foro de São Paulo. Só que foi algo muito raso, ele falou em sepultar o Foro de São Paulo. Mas o que é o Foro de São Paulo? E o Cabo Daciolo explicou. Então eu realmente me impressionei com ele. E com relação à passagem do Bolsonaro, é aquilo, todo mundo que assistiu o debate não foi para assistir as ideias do Bolsonaro. Todo mundo já está careca de saber quais são as ideias do Bolsonaro. Porque todo mundo acompanha nas redes sociais. Tem gente que está ali aparecendo pela primeira vez, que no caso é o caso do Cabo Daciolo. Mas o Bolsonaro, ninguém foi ali para ver quais são as propostas do Bolsonaro. Todo mundo já sabe. A gente queria ver quais seriam as traquinagens que os outros candidatos fariam em cima dele. Como foi aquela palhaçada do Boulos no começo, chamando ele de racista, chamando ele de homofóbico, e o Bolsonaro deu uma mitada sensacional, como é de praxe, né? E fora isso, nós tivemos as figuras marcadas de sempre. O Álvaro Dias fez um debate tranquilo, a Marina, aquela mesma palhaçada de sempre, o Ciro jogando número, parecia até aqueles caras de cassino, toma número, quem quer número, em vez de quem quer dinheiro, em vez de ser o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro, é o Ciro Gomes jogando aviãozinho de número, porque é o que ele faz, não, 40 bilhões daqui, com 22% sobra 20, que tem 2, que aí 5%, ninguém sabe de onde ele tira esse número, pelo menos o cara deve ter um raciocínio muito rápido, porque eu não entendo nada do que ele fala. Você teve o Meirelles também, né, que foi ministro da Fazenda várias vezes aí durante os governos petistas, onde ele se orgulha de falar que lutou, que fez campanha contra os governos petistas, mas mesmo assim foi chamado pelo governo petista para presidir o Banco Central. E ele fala isso como se fosse uma coisa boa. Imagina você, um cara de direita, um eleitor do Bolsonaro que decide entrar na política, aí vamos supor que o Guilherme Boulos vença a presidência e ele te chama para, sei lá, Ministério da Fazenda, Ministério da Cultura, sei lá. Você aceitaria? Você aceitaria compor o governo do Guilherme Boulos? E é óbvio que o Henrique Meirelles, como sendo do MDB, tudo isso foi um jogo de cartas marcadas. Ah, você vai ganhar a eleição, mas eu quero o ministério tal para te dar apoio, eu quero o ministério tal. Tanto que já saiu notícia aí de que o PT e o PMDB estavam buscando aliança já em um possível segundo turno. Então, meus amigos, tirando um pouco da admiração que eu fiquei pelo Cabo Daciolo, apesar dele gritar bastante, é um pouquinho constrangedor, ele fala assim, a flor da pele, né? Mas é o jeito dele, então tá tranquilo. O Bolsonaro era assim no começo, inclusive, mas é porque a pressão agora em cima do Bolsonaro é muito maior. Então, quando você tem todos os olhos olhando para você, quando tá todo mundo olhando para você para saber se você vai falar alguma coisa de errado ou não, fica mais difícil dar aquelas patadas que o Bolsonaro dava lá em 2015, 2014, né? Então, meus amigos, no geral, eu vou colocar a participação do Bolsonaro de média para boa, porque a patada que ele deu no início do debate foi primordial para cortar qualquer tipo de ataque que ele viria a sofrer durante o resto do debate. Tanto que ninguém mais decidiu fazer ataque a ele. Qual foi a tática que usaram? Não vamos perguntar para o Bolsonaro, vamos fazer ele aparecer o mínimo possível. Tanto que o Geraldo Alckmin e o Álvaro Dias foram os que mais apareceram nesse debate. Acho que todas as vezes que o Geraldo Alckmin podia responder uma pergunta, em cada bloco ele respondeu. Já o Bolsonaro apareceu, o Bolsonaro só apareceu mais que o Guilherme Boulos, até o Cabo Daciolo parece que apareceu mais, enfim. Ainda dá Bolsonaro no primeiro turno, com certeza. Vamos esperar os próximos debates, não esperem live no canal, porque por mais que essas emissoras recebam dinheiro público, ainda assim é trabalho deles, então tem direito autoral, então a gente não pode colocar simplesmente no nosso canal. Eu não tomei o trabalho deles, eu não falei que o trabalho era melhor, só sou eu que estou fazendo esse debate. Eu estava apenas transmitindo no meu canal para poder comentar, mas acham que isso é errado, isso é violação de direitos autorais, realmente não foi minha intenção.
Não esperem, até porque eu nem posso fazer live. Eu tomei um strike no canal, então eu não posso fazer live, sei lá por quanto tempo. Não entendo essas burocracias de YouTube. Mas é isso aí, galera. Se inscrevam no canal, deixem o like. Vamos esperar os próximos debates. É Bolsonaro 2018.